Vamos permanecer de pé só por um momento. Precioso Senhor, vimos a Tua divina presença novamente por meio da oração. Primeiro, para agradecer por tudo que Tu tens feito por nós e pelo grande amor em nosso coração por Ti e a Tua palavra. Senhor, estas pessoas, nesta noite, que eu amo com todo o meu coração, elas sacrificaram e vieram se assentar em um lugar quente porque amam Tua palavra. E vimos orar pelos enfermos esta noite, Senhor, e os necessitados. Que não haja nenhuma pessoa fraca em nosso meio no final deste culto. Recompensa-os por sua fidelidade, Senhor. Fala conosco através de Tua palavra e fortalece-nos, Senhor, enquanto seguimos levando a reprovação. Que privilégio fazer isto. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu não poderia encontrar palavras, naturalmente, para expressar minha gratidão a um grupo de pessoas como esse que vem e se assenta neste edifício. Quero dizer que amanhã, ou vamos até Topeka, Kansas, para a próxima reunião. E que terminará no domingo seguinte. E então iremos dali para Filadélfia. E agora é para irmos ao estrangeiro, ao Quênia, e Tanganica e Uganda. Nas tribos ali, e eles estão tendo uma pequena revolta agora com os mau-maus e não posso entrar como missionário. Porém, vou entrar como caçador. Irei, eles estão preparando. Geralmente entro como missionário, vou caçar. Desta vez vou para caçar, serei um missionário. Então, de alguma maneira, chegar a eles. E o irmão Matson Bozé está ali, lutando, tentando me colocar para dentro, preparar um safari para eu entrar e ir caçar. Bem, então entro nesse safari, ele dirá, nosso irmão Branham está no país, uma embaixada, estaria bem se tivéssemos apenas uma pequena reunião aqui, isto é o princípio, então continuaremos. Então não sabemos se vai funcionar, se teremos possibilidade de fazer ou não, estamos tentando. E pedi ao Senhor, se algo acontecer que ele não possa, então será um sinal para mim que eu volte para Jeffersonville e pregue as 7 trombetas durante julho ou agosto, mais ou menos dentro disso. Então, se formos, estamos vendo hoje, vamos tentar conseguir esta sala de aula aqui, que tem ar-condicionado, porque será muito bom e fresco. A acomodação para 1.500 a 1.800 pessoas tem ar-condicionado, lugar novinho, umas 5 quadras acima desta. E certa vez pedimos por ela, não nos deixaram usá-la, e o homem que não deixou foi tirado da junta. O homem está ali agora, diz que podemos usá-lo quando quisermos. Estamos muito contentes em consegui-la. Então, conseguiremos agora em alguma ocasião, em julho. Quantos estarão orando, se o Senhor permitir agora, se alguma coisa não der certo? Sabem, gosto do Arizona. É uma terra maravilhosa, sempre almejei estar ali. Seu irmão empurrar aquilo um pouquinho, fazendo bondade. Senhor, seja quem for que estiver, aproximá-lo só um pouquinho, porque estou voltando disso. Só as fitas. Aqui está outra aqui em cima. Sinto muito. Tudo bem, irmão Ben. Voltando do Arizona, chegando aqui, isto me faz só um pouquinho rouco por causa da mudança do clima. Aqui temos cerca de 87 a 90 e às vezes 100% de umidade, e ali chega a zero. E então, às vezes, uma média, 1/20 de 1% de umidade. Você está simplesmente vivendo sob uma tenda de oxigênio. Então, sair debaixo daquilo, você sabe que a diferença faz em você. Então, realmente incomoda a sua voz e assim por diante. Puxe isto para onde estava fazendo a bondade. Irmão Ben, cometi um erro em tirar. Você é aqui para aproximar. E orem por nós, cada um de vocês. Sou grato por vocês. Billy estava me falando sobre alguém que nos trouxe uma cesta de pêssegos e uns presentinhos que simplesmente
Simplesmente não me é possível agradecer-lhes o suficiente, não sei como. Eu sinto tão indigno ao receber coisas como estas de vocês e oro que Deus os abençoe e sei que Ele abençoará, pois disse, o que fizerdes a estes pequeninos, a mim o fizestes, e Deus os abençoará, tenho certeza. E mesmo Arizona sendo uma terra tão boa, há uma coisa que eu sinto falta. Todos vocês. Isso é certo. Sinto falta de todos vocês. Não me importa onde vá, não é vocês. Tenho amigos em todas as partes ao redor do mundo, mas não é vocês. Alguma coisa de especial com este grupinho que, não sei, penso. E em Tucson, é uma cidade turística, sabem? As igrejas estão atraindo. É um tanto difícil, não muito espiritual, porque há competição muito forte e fica difícil. Se eu pudesse ter todos vocês, mais a igreja, então viver ali, creio que seria bom. Mas suponho, contanto que permaneça a igreja e todos continuem vindo, permanecerei aqui até Jesus chegar. Então orem por mim, como eu disse há algum tempo, não quero repetir, mas quando eu estou diante de vocês, fico nervoso, melancólico, sentimental, sensível também, sou assim para conversar, isso me deixa todo dilacerado por dentro, mas saber que seja onde eu puder ir, não tem um grupo na terra que eu conheça que está apegado a mim como este grupo, que Deus permita que sejamos tão inseparáveis, que no reino que há de vir, que possamos estar ali juntos. Minha oração. Assentado aqui na porta, conversando com Bill Dow, momentos atrás, antes de guiar alguém de volta a Cristo, no outro cômodo, mas sentado ali conversando com ele, 91 anos, ele disse, estou ficando fraco, meus olhos não estão como deveriam estar, e penso que há uns 2 anos cheguei até ele quando teve completa parada cardíaca, bloqueio cardíaco, morrendo, e o próprio médico que estava medicando disse que não poderia ficar bom. O médico morreu e ele está aqui, Bill Dow. Vejam, com 91 anos. Eu disse, Bill, o senhor não tem mais utilidade na terra quanto a trabalhar, mas estou pedindo isso, que Deus lhe dê força, porque o senhor ama tanto as reuniões. Este homem de 91 anos atravessa a nação em automóvel, quente, seco, frio e diferente, para ouvir a palavra. Deus abençoe esta alma corajosa. Agora, não tenho que pedir mais uma desculpa por segurá-los da maneira que fiz esta manhã, umas 3 horas. E não fiz justiça à mensagem porque cortei, deixei parte dela, pulei e assim por diante. Esta é a razão que eu lhes disse, para que segurassem a fita. Deixe-me obter novamente alguma parte onde esteja fraco. Eu podia sentir o espírito, mas estou olhando para vocês sabendo que estão abanando, que estão com calor. Simplesmente me deixa estraçalhado. Não quero que vocês sofram, quero que vocês estejam confortáveis. Me esgota. Como vejo pessoas doentes, não posso ter sentimento por aquelas pessoas enfermas. Se não posso lhes fazer nenhum bem. Tenho de ter sentimento. E da mesma maneira com vocês, tenho que ter sentimento por você. Não posso, senão não posso ser seu irmão. Tenho que ter sentimento por você. Deus sabe que é verdade. Agora, esta noite, orarei pelos enfermos. Quero que os homens e abençoar estes homens e o irmão Collins, Rickerson, Neville, o irmão Capps, os administradores, todos, pelos bons relatórios que têm chegado, como vocês estão em ordem, estabelecendo a igreja, como tudo está chegando na posição correta. Agradecido a vocês, homens. O Senhor os abençoe por tentar pôr em prática uma ordem. E carta após carta chega a Tucson para mim. Irmão Branham, não é mais como costumava ser. É tão diferente. É um sentimento tão bendito da presença de Deus. Estou agradecido por isso. O Senhor sempre os abençoe. Então, agora, esta noite, estava lendo aqui na Escritura, num pequeno lugar, para talvez preparar algumas palavras para falar e ler uma Escritura.
E então, talvez umas duas escrituras, falar a vocês por alguns momentos, então orar pelos enfermos. Estou de olho no relógio, tentarei fazer o mais rápido, mas eu realmente penso que quando um grupo de pessoas está reunido sem ler a palavra ou fazer alguma exortação, a reunião não seria completa. Muitos de vocês têm esperado, vocês têm milhas para viajar esta noite, admiro isso. Como olho e vejo cada um, lá no Arizona, penso, quando vir novamente, apertarei a mão, eu abraçarei, aqui está, você assentado e onde eu posso, você sabe. Não sei por quem começar e como sair, mas sim, eu amo, Deus o ama também. Agora, acho, se não estou enganado, se não tenho a escritura errada colocada aqui, quero ler em 1 Coríntios, capítulo 1, começando com o versículo 18, e também ler em 2 Coríntios 12, 11, para tirar um tema. Agora, se eu puder encontrá-los rapidamente, então leremos e oraremos, começaremos logo, simplesmente falando com vocês por alguns minutos sobre um pequeno assunto. Em 1 Coríntios, capítulo 1, começando com o versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Posso citar isso novamente? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? O que é a sabedoria deste mundo, então? Loucura! Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Posso ler este versículo novamente? Ouçam atentamente. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que o homem, e a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. E em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, Paulo falando, fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior ao mais excelente apóstolo, ainda que nada sou. Oremos. Senhor Jesus, acrescenta estas poucas palavras esta noite que foram ditas em dias passados pelo grande apóstolo Paulo, que possamos prosperar ao ouvi-las nesta noite e ao aplicá-las em nossas vidas, para que possamos ser a obra de Deus, feita da maneira que Ele escolheu para que fôssemos. Pois pedimos no nome de Jesus. Amém. Vou pregar esta noite por alguns minutos, o Senhor permitindo, sobre o assunto de o estranho. Agora, este é um tema muito rude e áspero para se tomar, mas ele, penso, mais ou menos o indicaria da forma que quero expressá-lo.
Sabe, há tantas coisas hoje que as pessoas se tornam estranhas, como dizemos, e essa expressão, se alguém nunca ouviu, significa alguém que é peculiar, alguém que é esquisito para um outro indivíduo. E sem dúvida que muitos de nós somos esquisitos um para o outro. E agora, eu estava descendo a rua certa vez em Los Angeles, Califórnia, e vi uma pessoa muito estranha, agindo de modo estranho. E ele estava descendo a rua, não fazendo piquete, mas estava simplesmente dando um passeio à tarde. E eu fui até o outro lado da rua para ver o que ele estava fazendo. Todos viravam olhando, riam dele por causa de sua peculiaridade. E observei que ele tinha um cartaz pendurado em sua frente. E pensei em ver do que todos estavam rindo deste esquisito homem peculiar. E então eu observava enquanto o povo olhava para ele, riam dele, porém, ele parecia ter um tipo de sorriso diferente, um sorriso de satisfação. Os outros sorrisos que as pessoas estavam lhe dando eram mais como que ridicularizando-o. Porém, ele parecia estar satisfeito com o que ele estava fazendo. Bem, há muito o que pensar quando um homem está satisfeito e o que ele está fazendo é correto. Embora seja um estranho para uma outra pessoa, se ele está convencido de que o que ele está fazendo é certo, então deixe-o ficar com aquilo. E quando me aproximei do homenzinho, observei através de seu peito aqui uma placa, um cartaz, que estava escrito, "Eu sou Nécio", e embaixo tinha, "Por Cristo". "Eu sou Nécio", em letras grandes, e mais embaixo dizia, "Por Cristo". E todos estavam rindo disto. E enquanto o homenzinho passava pelo povo que zombava e criticava, eu virei para olhar o que havia em suas costas. E havia um grande ponto de interrogação em suas costas, mas embaixo dizia a hora, "Por quem você é Nécio?" Bem, eu pensei que ele tinha algo de valor com isso. Veja, mas ele parecia estar satisfeito em poder ser um nécio por Cristo, e isso é o que Paulo disse que ele havia se tornado, nécio por Cristo. Irmão Troy, dos Homens de Negócios do Evangelho Completo, um muito bom amigo meu, ele é açougueiro, e apanhou algum tipo de germe em sua mão ao cortar carne de porco certa vez. Algum homem que sabe, ou mulher que sabe que germe era, corrói uma pessoa. Para salvar sua vida, tiveram que amputar 3 dedos, e ele somente tem 2 dedos em sua mão. Mesmo assim, ele continua como açougueiro. E havia um alemãozinho que trabalhava com ele no açougue lá em Los Angeles. Então ele continuou tentando guiar o holandesinho a Cristo. E ele disse que ele era um luterano e que isso estava bem com ele, estava satisfeito por ser cristão porque pertencia à igreja luterana, como ele mesmo falou. Então, certa noite, o irmão Troy teve o privilégio de levá-lo à igreja. Seu nome era Henry. Henry, em alemão, é Heinrich. E então eles o chamam Heine. Já ouviram essa expressão? Ele disse, "Heine, que tal ir comigo à igreja esta noite?" "Bem, acho que vou." Então foi a uma antiquada reunião, onde tinha uma reunião de oração. Realmente ficou convencido e deu seu coração a Cristo. Oh, no dia seguinte, este holandesinho estava regozijante. De quando em quando, ele simplesmente caminhava através do edifício com suas mãos para o alto, dizendo, "Louvado seja Deus, obrigado, Senhor Jesus." E ele chamava a atenção de todos eles. Veja você, ele se tornou um estranho para toda a linha de açougueiros. E cortando carne, começava a pensar no Senhor e começava a chorar, colocava a faca ali, andava pelo corredor não histericamente, simplesmente mostrando amor para com Cristo, dizendo,
Oh, como te amo, Jesus! Você sabe, simplesmente andando de um lado para o outro. E o patrão passou e o viu fazendo isto. Enquanto ele andava chorando, e o patrão, ele nem tinha visto o patrão, estava pensando em Jesus. E começou a andar com suas mãos para o alto e as lágrimas rolando em sua face, e dizia: oh, Deus, como eu te amo! E o patrão disse: Heine, mas o que aconteceu com você? Ele disse: todos na linha inteira estão falando sobre isso. O que aconteceu com você, Heine? O holandesinho disse: oh, patrão, glória a Deus, fui salvo. Ele disse: você foi o quê? Fui salvo. Ele disse: fui com o irmão Troy aqui embaixo, uma pequena missão, e fui salvo, e Jesus entrou no meu coração. Estou tão cheio de amor. Ele disse: você deve ter ido àquele grupo de loucos. Ele disse: sim. Disse: glória a Deus. Disse: graças a Deus pelos loucos. Ele disse: sabe, se o senhor pega um automóvel que está descendo a rua e tirar todas as porcas dele, não sobra nada a não ser um monte de sucata. Bem, não sei, mas o holandesinho estava mais ou menos certo. Tirar todas as porcas fora? São as porcas que seguram tudo. E penso que isso é o que segura a igreja, às vezes que segura a civilização. Agora, vindo de uma visita em Prescott, uns dias atrás, estava olhando para o deserto e observando como que do lado de fora de Phoenix tem os jardins japoneses. Eles têm flores ali, lindas flores. Onde, quando eu era garoto, eu arrebanhava gado através daqueles lugares. As vacas, não havia nenhum capim, então viviam das vagens de cacto e tal. E então observei que tem havido uma reprodução para o proveito do deserto. E no deserto, descobrimos isso, os cactos e as flores. E em minha casa ali, ou na casa que estamos alugando, a irmã Larson, creio que ela estava aqui nesta manhã, eu a vi. E ela tem um canteiro de flores do lado de fora da casa, um pouco de terra. Tudo ali é areia, então ela colocou um pouco de terra em um grande canteiro de flores em cada lado das casas geminadas. E toda manhã tenho que sair e regar aquelas flores. Se não regá-las, elas morrem. E elas, então, por sua vez, tenho que pegar veneno e pulverizá-las para manter os pulgões longe delas, senão os bichos as comem. Então, você vai só um pouquinho além daquilo, a 30 pés dali, existem algumas flores crescendo. E ali no deserto estão crescendo e você poderia cavar 20 pés para baixo e aquilo seria com um barril de pó, nada mesmo a não ser pó, e não existe água de forma alguma. E quem as pulveriza? Estão vendo? Estas no canteiro, se você faltar em pulverizá-las e regá-las, os cupins ou os bichinhos, pulgões as comem. Mas os pulgões não podem tocar naquela que está ali no deserto, e nem mesmo ela precisa ser mimada e regada todo dia. Ela é uma produção do Criador. Esta é uma reprodução híbrida. E penso que hoje a razão do cristianismo ter se tornado para o povo uma loucura é porque temos um punhado de reproduções e não cristãos genuínos. Um grupo que tem de ser mimado e pulverizado para que possa se manter na igreja. E posso imaginar a própria primeira igreja,
o que eles eram e compará-la com esta reprodução hoje, isso seria uma reprodução barata do que a verdadeira e primeira igreja era, aqueles austeros crentes em Deus com o Espírito Santo. Não se lhes mimava, não se lhes tinha de dar tapinha nas costas e dizer que seriam recebidos nestas se eles cansassem, fossem a outra, se diáconos se viessem aqui e deixassem a outra. Isso é reprodução híbrida. Eu estava pensando na pintura original de Michelangelo, creio, de A Última Ceia. Creio que ele a pintou. Imagina você o que aquele quadro original lhe custaria? Seriam incontáveis milhares de dólares. Nunca tocaria naquele original, porque o preço é fora de alcance. Seu valor é altíssimo. Porém, você pode comprar uma reprodução barata dele por cerca de $2. É por isso que o povo hoje não pode compreender a robustez dos verdadeiros, genuínos crentes. Eles se tornaram uns loucos. Sabe, o mundo entra em tal rotina que de vez em quando você tem que ter um louco para consertá-lo. Precisa de alguém que entre em cena que seja um pouquinho diferente e seja um louco para aquela geração. Eu estava pensando outro dia, quem é capaz? Quem hoje não é louco? Você é louco por alguém? Eu creio que o mundo está ficando completamente insano. Sabia que, neste tempo, o povo não pode julgar entre o certo e o errado, ou uma verdade e um erro? Sabia que os políticos não podem julgar o certo e o errado? Você os vê guardar silêncio quanto ao assunto da votação de volta da Bíblia na igreja ou a Bíblia na escola? Não se sabe para que lado a política vai explodir. Pense. Não sei como é em Indiana agora, mas no estado do Arizona é contra a lei ler a Bíblia na escola. Acho que é a mesma coisa em Indiana. Quase que em todos os Estados Unidos, porque certa mulher infiel mudou todo o programa. E recordem, é contra a lei ler a Bíblia em nossas escolas públicas, porém, os impostos dos crentes são usados como sustento para a infidelidade ser ensinada na escola. Política. Precisamos de outro Abraham Lincoln. Precisamos de outro Patrick Henry. Precisamos de um americano que possa se levantar não importando onde a política esteja e chamar o certo certo, errado errado. Sabia que os pregadores hoje não podem julgar o que é certo, a palavra de Deus ou a denominação da igreja? Eles não sabem que caminho tomar. Não podem julgar entre o certo e o errado. Eu sei que a Bíblia diz isso, mas nossa igreja diz... Vejam, o povo não é capaz de julgar entre o certo e o errado. E qualquer coisa que é contrária à Bíblia está errada. A palavra de Deus é correta e a palavra de cada homem é mentira que for contrária a ela. E tentar se levantar agora, em um tempo assim, se levantar pelo que é certo, você se torna um louco. Vamos citar alguns personagens. Posso imaginar o profeta Noé, naquele grande dia que ele vivia. Naquela grande era científica onde construíam pirâmides e esfinges, onde podiam provar que não havia água nos céus através de pesquisas científicas. Eis que vem este homem velho por ali e disse, vai cair chuva dos céus. Noé era um louco para aquela geração. Se tornou um louco. Vamos pensar em Moisés. Moisés, quando foi até Faraó, como falamos nesta manhã, e Moisés desceu até Faraó e disse, o Senhor me enviou para libertar estes escravos com uma vara em sua mão, contra o grande exército que havia conquistado todo o mundo. Faraó, com todo o seu caráter científico, achou que Moisés era um louco. E ele era um louco para eles. Posso imaginar o profeta Elias, em seu grande dia, na fabulosa era da moda, quando Acabe e Jezabel
governavam o mundo, como foi em seus dias. E todas as modas e coisas que Jezabel queria usar, como ela tinha todas as mulheres vestidas como ela, e suas pinturas e comportamento, sua moda, a maneira que andava na sua própria moda. E quando um velho rabugento, como Elias, entrou em cena e se opôs a toda a nação. Para Acabe, ele era um louco. Isto é certo. Amós, o profeta, quando chegou a Samaria, nos dias que Samaria era como Hollywood hoje, as mulheres na rua vestindo e até mesmo adultério público, como se portam e vivem por aí afora, deixando o homem. É quase um adultério público hoje, bem na sua frente. Fui a determinado lugar outra noite para comer alguma coisa, os garotinhos, as mocinhas ali, em cima, abraçando, beijando como não sei o quê. Sabe, minha irmãzinha, que aquilo é potencialmente adultério? Quando um homem a beija, ele potencialmente cometeu o adultério com você. Você nunca deve deixar que ele a beije até que você esteja casada, pois as glândulas, ambas as glândulas masculina e feminina, estão nos lábios. Você compreende? E quando as glândulas masculina e feminina se encontram, seja isso onde for, você potencialmente cometeu adultério. E você não deve deixar um rapaz beijá-la até que aquele véu seja levantado em sua face e você seja a esposa dele. Não faça isso. Isso é cometer adultério, é misturar glândulas masculina e feminina. Porque um homem não beija um homem, uma mulher não beija uma mulher nos lábios. Porque as glândulas não cruzam. Os filhos nascem através do cruzamento de glândulas. Então, é quase um adultério público, novamente, em toda parte. Veja nas telas e tudo que você vê, uma beijação e um comportamento licencioso. Não é de se admirar que a imoralidade esteja aumentando. Como eles podem fazer isso e seus espermas ficam todos agitados ao beijar essas mulheres na boca, sabendo que isso é adultério? Deus não perdoará isto, a não ser que você se arrependa. E agora, quando subindo, este grande profeta Amós, ele é conhecido como um dos profetas menores que não havia muita coisa escrita sobre ele, porém tinha a palavra do Senhor. Ele olhou sobre a cidade e tudo entregue nos parques, homens assentados com seus braços ao redor das mulheres, mulheres com seus braços ao redor dos homens, simplesmente uma Hollywood moderna. E ele andou pela cidade e disse: arrependei-vos ou perecereis. Ele era um louco. Ele quase se declarou insano para eles. João Batista, quando entrou em cena para as denominações religiosas aquele dia, ele era um louco. Ele teve a oportunidade de se tornar um sacerdote para seguir as pegadas de seu pai. Porém, recusou fazê-lo. Porque Deus lhe havia mantido fora daqueles credos de denominações, porque seu trabalho era muito importante, tinha de anunciar a vinda do Messias. E quando ele não tinha nada a ver com fariseus, saduceus, seja quem fosse, ele rejeitou todo o grupo deles e disse: não comece a dizer, temos Abraão por nosso pai, pois eu digo que Deus é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão. Para o mundo religioso de seus dias, ele era um louco. Correto. Quando Jesus entrou em cena, para o povo religioso de seus dias, ele também era um louco. Porque disseram: tu és um samaritano, tu estás fora do teu juízo perfeito, tu és um alienado. Em outras palavras, um maluco. Ele era aquilo para o povo, seu Senhor e Salvador. Não é de se admirar que Paulo, treinado por Gamaliel para ser um sacerdote, com a oportunidade de um dia se tornar um sumo sacerdote, e em seu caminho para Damasco, ele foi derrubado por uma luz sobrenatural. E olhou para cima, sendo judeu, sabia que aquela coluna de fogo foi a que dirigiu seu povo. Ele disse: Senhor, quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus. E quando negligenciou sua educação, negligenciou toda a sua teologia, na qual ele havia sido treinado nas escolas.
e se tornou um comum pregador de rua. Ele era um louco. Ele disse, eu me tornei um nécio. E o povo pensava que estava alienado, fora de si. Ele disse a Festo, não estou alienado. Ele simplesmente conheceu o Senhor. Porém, conhecer o Senhor em um grupo religioso... Espero que você não perca isto. Conhecer Jesus nesse dia, no meio de um grupo religioso, você é um louco. Isto não mudou. Eu poderia ficar mais tempo nisso, mas quero apressar para a fila de oração. Martinho Lutero, aquele pequeno sacerdote alemão, estava carregando a comunhão certo dia e a jogou nas escadas e disse, isto não é o corpo de Jesus Cristo. É simplesmente pão que foi feito ali atrás. E declarou que o justo viverá pela fé. Ele era um louco para a Igreja Católica. Poderiam tê-lo assassinado por aquilo, mas ele era um louco. E eles simplesmente o deixaram de lado. Porém, ele se tornou um louco para aquela geração. João Wesley, nos dias da grande hora imoral da Inglaterra, quando seu reavivamento wesleyano não tivesse entrado em cena, o mundo todo estava corrompido, imoralidade em todas as partes, e a igreja anglicana se distanciou tanto, até que não houve mais reavivamento, tal pensamento calvinista, e João Wesley entrou em cena com a palavra de santificação, limpando a imoralidade. Ele se tornou um louco. Citando o Sr. Wesley certa vez em seu livro, ele estava passando por um caminho. E um dos homens da igreja da Inglaterra, todos eles pensavam que ele era louco, então ele parou no caminho. O Sr. Wesley era um homem pequeno. Este grande, enorme sujeito pensou que ele simplesmente o derrubaria com tapa. Então parou no caminho. O Sr. Wesley se aproximou dele. Perdoa-me, senhor, poderia sair do caminho, estou com pressa. E o anglicano lhe disse, eu não saio do caminho para um louco. O Sr. Wesley educadamente tirou seu chapéu, andou ao redor dele e disse, eu sempre saio. Então veja você, era aquele quem era o louco. Um era por Cristo, o outro era pela igreja. Então você é louco por alguém ainda. Quando os pentecostais entraram em cena 50 anos atrás, dizia-se, essas pessoas são malucas. Eram loucos. Isso é certo, porque condenaram toda a corrupção que havia nas eras da igreja naquele tempo, quando entraram em cena. Mas o que fizeram os pentecostais? Voltaram diretamente para o vômito do qual saíram, exatamente de volta para a corrupção denominacional. Sabe de uma coisa? É hora para outro louco. Sim. É hora para o outro. Está certo. Observe. Uma porca. Antes de haver uma porca, tem de haver um parafuso para encaixar aquela porca. E naquela porca foi feito rosca para aquele parafuso, senão não encaixa bem. Observe. E todos em que se fez rosca nos dias de Noé, enroscaram na mensagem do Evangelho. Noé, o louco, os puxou para dentro da arca. Isto depende do tipo de rosca que você é. Para que se fez rosca em você? Se sua rosca é para o mundo, eles o puxarão. Se sua rosca é para a palavra, ela o puxará. Isso depende de que rosca se fez em você, que porca você seguirá. Mas não é sendo um louco com a palavra de Deus, um louco para a era científica e para a era religiosa em que vivia. Ele os puxou, os que seriam salvos, para a arca.
Amém. Aqueles que eram predestinados, o parafuso foi feito antes da porca. O parafuso deve enroscar na porca. Então, Satanás, ele tem alguns parafusos e porcas também. Parafusos e porcas nos reinos deste mundo. Faraó era tão louco para Noé ou Moisés como Moisés era para Faraó. Faraó, com todos os seus truques científicos, atraiu sua nação para si. Noé, sendo louco por Deus, trouxe a igreja para a terra prometida. Depende de que modo você fez sua rosca. Ele tirou a igreja do Egito, como Noé tirou a igreja do mundo para a arca. Moisés tirou a igreja do Egito para a terra prometida de Deus. Jesus disse, agora, seja cuidadoso, pois essas porcas e parafusos se parecem muito. Simplesmente, observe a rosca. Mateus 24, ele disse, isto quase enganaria o próprio eleito. Agora, a América e todo mundo denominacional precisa de um louco. O metodista, batista, presbiteriano estão todos espalhados, isso, naquilo, toda contenda, e afinal de contas, todos são enroscados no mesmo parafuso. Então, Deus lhes tem dado um parafuso. Ele enviou uma porca, o Concílio Mundial de Igrejas, isso juntará todos, isto é certo. Isto acontecerá, os juntará o Concílio Mundial. Sabe, foi aqui não há muito tempo, nada pode acontecer, uma causa sem uma razão. As mulheres querem tirar as roupas, elas quiseram usar shorts. Ainda assim quiseram pertencer à igreja, quiseram usar todos esses skinnies, ou seja, como se chama essas coisas, querem fazer isso e ainda querem pertencer à igreja, querem gritar, clamar, dançar, adorar, isso é uma adoração. Agora, se eu tivesse tempo, eu lhes provaria isso. Isso é uma adoração ao diabo, dançando dessa forma e fazendo essas coisas. Posso provar a vocês nas terras pagãs. Elas quiseram adorar e manter seu testemunho e ainda continuar na igreja. Então, Deus lhes deu uma porca, 2 ou 3 delas. Um chamado Elvis Presley, outro Pat Boone e Ernie Ford. Podem cantar hinos e tudo mais e ainda alegam ser cristãos. É uma porca e não está com rosca para a palavra. Correto. Agora, eu disse que terminaria em meia hora e está em cima. Mas ouçam. O mundo deseja uma porca. O diabo se encarrega de arranjar-lhes uma. Já estão com a rosca pronta para isso. Mas enquanto se faz rosca no mundo para uma porca, há um povo chamado a noiva. Ela está com rosca também. Tão certo como estou aqui de pé, Deus lhes enviará um louco que tirará a noiva para fora deste caos. E para a presença de Deus, será uma porca com rosca da palavra. Um crítico, poucos dias atrás, me disse em Tucson, ele disse, sabe, algumas pessoas o fazem um louco e outras o fazem um Deus. Eu disse, bem, até que vai bem, sabia que ele estava tentando me criticar, bem. Ele disse, o povo pensa que você é um Deus. Eu disse, bem, simplesmente sei que o povo não pensa assim, mas eu sabia que ele não compreendia isso porque ele estava do outro lado da pele, veja, então eu sabia que ele não sabia disso. Então eu disse, isso não está muito longe da palavra de Deus, está? Veja, simplesmente deixe saber que não estamos perdidos, sabemos onde estamos firmados, sabemos que tipo de vela içamos e que tipo de vento soprava a nós. Sabemos qual é a nossa rosca, a nossa porca, e sabemos como estamos firmados. Eu disse, isso não é contrário à palavra de Deus, de tal modo é. Eu disse, recorde, quando Deus estava enviando Moisés lá embaixo para os filhos de Israel, Deus fez de Moisés um Deus. Isso é certo. E fez também Arão, seu irmão, um profeta. Isto é certo. Todos os profetas, Jesus disse, foram deuses. Eles foram deuses, homem.
Isso é certo. Deus intenciona que seja desta forma. Ouçam. A palavra que pregamos e a palavra que eu disse esta manhã, Deus escondido atrás de peles de texugo, Deus escondido atrás da pele de um homem. Estão vendo? É o que ele fez. Quando Deus foi manifestado no mundo, ele estava escondido atrás de um véu, atrás de uma pele de um homem chamado Jesus. Ele foi velado e se escondeu atrás da pele de um homem chamado Moisés. E eram deuses. Não deuses, mas eram Deus, o único Deus, simplesmente mudando sua máscara, fazendo a mesma coisa cada vez, trazendo esta palavra. Vejam, Deus fez daquela forma. Ele sabe que o homem tem que ver alguma coisa. Existe em cada um de nós, nascido no mundo. Como eu estava lhes dizendo esta manhã, ninguém ousou seguir a Moisés ali. Deus nunca tratou com dois, ele trata com um sempre. Ninguém ousou personificar a Moisés. Era morte natural tentar personificá-lo, entrar naquela coluna de fogo com ele. Então, as pessoas não são todas feitas. Você não nasceu daquela forma para entrar naquele sobrenatural. Mas Deus colocou alguns na terra para representá-lo como embaixador dele. E aquele embaixador é ordenado por Deus para entrar no grande sobrenatural desconhecido e discernir e trazer as coisas que a mente natural não pode perceber. Traz o mistério de Deus, prediz coisas que são, e coisas que foram, e coisas que serão. O que é isto? Deus! Deus! Atrás de peles! Pele humana! Exatamente correto. Sam Connolly mora em Tucson. Ele veio aqui uma vez há muitos anos com o Sr. Kidd, foi curado de uma úlcera constante por muitos anos. Quando fui no outono passado, Sam tinha uma pedra que os especialistas ali em Tucson a examinaram. Era grande como uma bolinha de gude. E o irmão Sam Connolly, muitos de vocês o conhecem, ele é de Ohio, e ele foi ao médico e ele disse: Sam, se prepare para a próxima semana, eu tirarei aquela pedra dali a uns 2 dias. Ele disse: é possível expelir a pedra, doutor? Disse: é impossível, a pedra é muito grande. Então ele o colocou em um carro e o levou para casa. E ele telefonou, ele disse: quero que o irmão venha e ore por mim, irmão Branham. Por que ele me chamou para tal coisa? Eu comecei a orar por ele. Eu disse: Sam, é assim diz o Senhor. A pedra será expelida por si mesma. E na manhã seguinte ele levou a pedra para o médico. E ele disse, o médico disse: Sr. Connolly, não compreendo como aconteceu isto. E ele disse: eu sou um crente em Deus, e Deus extraiu a pedra para mim, atirou de mim. O homem quase não pôde crer nisto, o médico, exatamente do mesmo modo que ele não pôde crer naquele grande tumor saindo de minha esposa. Vocês sabem a respeito. Então ele disse, cerca de 6 meses depois, cerca de 2 semanas atrás, ou 3, Sam Connolly foi atingido por um sério problema cardíaco. E não conheço um nome coronária, algum tipo de bloqueio cardíaco, seja o que for, muito perigoso. Não se pode recuperar disso, alegam um ataque cardíaco e seu coração bloqueado, e seus membros incharam tanto que seus tornozelos ficaram maiores que sua perna aqui em cima, ao redor de seu quadril. Então o levaram ao médico. O médico disse: leve-o para casa pacificamente ou para o hospital. Sam disse: não quero ir para o hospital. Disse: leve-o para casa e coloque-o na cama e não mexa com a cabeça, mão, pé por 6 meses. Disse: você pode morrer a qualquer momento. E o irmão Norman telefonou, fomos naquela noite ver o irmão Sam, e quando oramos por ele,
E o Senhor falou. E na manhã seguinte, Sam desceu até o consultório do médico com as pernas e suas calças arregaçadas. Ficou de pé diante do médico e disse: "Olhe para mim, doutor." E o médico lhe tirou um eletrocardiograma e disse: "Não compreendo isto. Volte a trabalhar." Ele disse: "A que igreja você pertence?" Ele disse: "Eu não pertenço a nenhuma delas." Ele disse: "Você não pode ser um cristão sem pertencer a essas denominações. Você tem que estar." Vejam, isso é tudo que o médico sabia. Sam era um louco para ele, e ele era um louco para Sam por fazer tal pergunta. Então, o que aconteceu? Sam chegou e ele disse: "O que posso dizer a alguém que me diz tais coisas, irmão Branham? Diga-lhes que você pertence à única igreja. A pessoa não se une a ela, não é uma denominação, a pessoa nasce nela." Uma pequena senhora, cerca de 6 meses atrás, encostada no peito da irmã Norma, esqueci seu nome, uma pequena mulher muito bonita, com cerca de 30 anos. Ela e seu esposo haviam se separado. Ela contraiu leucemia e ela tinha chegado a tal condição que era difícil, que dificilmente se podia mover. E finalmente ficou pior, até que os médicos a colocaram em uma cama e os médicos a visitaram até a hora chegar. Deram-lhe até quarta-feira seguinte, ela morreria até quarta-feira. E a senhora Norma, de alguma forma, a tirou da cama e a trouxe e teve que segurá-la em uma cadeira. E enquanto a pobrezinha estava sentada ali com sua cabeça caindo para lá, tão grisalha quanto podia, sua pele amarelada por causa do câncer, leucemia, eu disse: "Bem, posso orar pela senhora, irmã?" E ela, tentando falar, e as lágrimas em seus olhos, ela disse: eu disse: "A senhora é cristã?" Ela disse: "Eu sou metodista." Eu perguntei se a senhora é cristã, e ela disse: "O senhor quer dizer que você pertence à igreja cristã?" Eu disse: "Não, senhora, quero dizer, a senhora é nascida do Espírito de Deus e ama o Senhor Jesus." Ela disse: "Bem, sempre pertenci à igreja." Eu disse: "Se Deus deixá-la viver, a senhora me promete que voltará até mim e deixará que eu lhe mostre o caminho do Senhor mais claramente." Ela disse: "Prometo a Deus qualquer coisa, se Ele poupar minha vida, eu o servirei." Logo então veio uma visão, disse: "Assim diz o Senhor, não fique pronta, rasgue suas coisas para a sua morte, para depois de amanhã." Aquilo foi na segunda e ela ia morrer na quarta. A senhora não morrerá. Domingo passado, faz uma semana desse domingo, eu estava sentado com ela no quarto, engordou 30 e tantas libras. O médico disse que não puderam encontrar nenhum traço de leucemia, em parte alguma, e ela queria saber. Eu a enviei para ser batizada no nome de Jesus Cristo em uma vala de irrigação, da maneira do Senhor. Pode ser um louco, porém, se eu for levantado, todos atrairei a mim. Visitei o rapaz que costumava gravar fitas aqui, Leo Mercier. Ele tem uma área onde estão os trailers residenciais. Eu estava orando por algumas pessoas, orei por uma pequena senhora chamada Loker. Creio que era, e ela teve 14 operações de câncer, e os médicos a desenganaram. E recebeu oração, e ele disse que não morreria, mas que viveria. E não há nenhum traço disto em parte alguma. E por causa disto, 28 dos de sua família estavam aí de pé salvos e cheios com o Espírito Santo. Pode ser um louco, mas está atraindo todos os homens a ele, os que querem vir. Está enroscado com a palavra. Vem o que quero dizer? Tem uma carta que chegou anteontem, está bem ali atrás no arquivo. No outono passado, enquanto estava numa viagem de caça, ou na primavera passada, foi há um ano, um jovem índio chamado Oscar, com quem caçamos na rodovia lá em cima, onde o anjo do Senhor que eu lhes disse aqui traria aquele caribu e aquele urso pardo prateado. Todos recordam isso. Então aquele jovem, quando entrei, ele entrou na barraca na primavera
passada. E quando Bud me pediu para pedir a bênção, ele tirou suas luvas. Eu estava cavalgando, colocou as luvas e estava pronto para sair. Ele era católico, não queria nada a ver com isto. No outono passado, quando ele pôde de pé do meu lado, quando sua mãe estava lá atrás morrendo com ataque cardíaco, ele disse: não quero voltar e orar por ela. Voltei nesta pequena cabana dos índios ali, e aí todos estavam reunidos ao redor de sua mãe. Ela estava morrendo, não podia falar uma palavra em inglês, e o Espírito Santo desceu e disse àquela mãe, através de uma intérprete, sua filha, o que havia acontecido, o que era. Citou até mesmo o seu nome, e ele disse o que ela era e a tribo que pertencia, e como isso se daria. A mãe foi instantaneamente curada. E na manhã seguinte, quando voltei para vê-los, enquanto eu dirigia, voltando 40 milhas atrás, buscando uma ovelha, ali estavam todos assentados, montando em um cavalo para voltar a secar carne de alce. Eu disse: onde? Ontem à noite. Quando orei, eu disse: Pai nosso que está no céu. Eu disse: Luiz, era uma reza católica. Todos vocês começaram naturalmente, eu os deixei. E eu disse: agora eu simplesmente vou agradecer a Deus. Nós não rezamos, nós oramos. Ela disse: nós não mais católicos. Ela disse: nós cremos como o Senhor crê, queremos que o Senhor nos leve a todos, nos batize do jeito que o Senhor batiza, queremos o Espírito Santo. Na viagem de volta, o rapaz tinha perdido seus cavalos meses antes daquilo, não podia encontrá-los. E o guia estava passando-lhe uma reprimenda, dizia: Oscar, você não sabia que não devia deixar aqueles cavalos daquele jeito? Os ursos, há muitos ursos pardos a estas alturas, já devem ter comido aqueles cavalos. Ele continuou de pé perto de mim e ele disse, certa noite, me perguntaram uma coisa. Eu disse sim, disse: irmão Branham, orar a Deus, Deus dar meus pôneis de volta. Eu disse: Bud disse que os ursos os comeram. Disse: irmão Branham, pedir a Deus, Deus dar a Oscar seus pôneis de volta. Eu disse: você crê nisso, Oscar? Ele disse: eu creio. Deus fez minha mãe ficar boa. Deus quis dizer, Deus dizer onde o urso estava, onde caça estava. Aquele Deus que sabe onde caça está, sabe onde meus cavalos estão. Há um ano, enquanto eu estava de pé lá então com Fred Sothman, que está aqui esta noite, Billy Paul, meu filho, o Espírito Santo desceu. Eu disse: Oscar, você encontrará seus pôneis, estarão de pé na neve. Ali está a carta. Me escreveu na semana passada e eu recebi na sexta-feira que chegou aqui. Está bem no arquivo agora, irmão Branham. Oscar encontrou pôneis de pé na neve. Como viveram, ninguém sabe. Ali, rapaz, nessa época do ano, junho, existe tanta neve que ainda tem 20 ou 30 pés de neve por ali. Como permaneceram ali durante o inverno desse desfiladeiro? Oscar pode chegar até eles com sapatos para neve, mas naturalmente não pode chegar sapatos para neve em seu pônei. Porém, ele os encontrou de acordo com a palavra do Senhor. Pode soar como uma loucura. Simplesmente creia nisto uma vez só. Depende de como são suas roscas. Agora, isso não enrosca com uma denominação, apenas com uma palavra. Mas existem algumas pessoas no mundo que creem nessa palavra. Necessitará de um louco para tirar essa noiva daqui, que esteja enroscada, pois a noiva e o noivo são um, e Deus é um, e a palavra é Deus. Terá de ser enroscado com a palavra. Isso tirará a noiva destas denominações. Sim, ele queria me criticar, sabe? Isto me lembra do que falamos esta manhã. Deus é escondido atrás de peles, pele de homem. Uma historinha, então vou concluir. Desculpe por segurá-los aqui por cerca de 45 minutos agora. Havia uma casa cristã, e contei isto para este crítico. E nesta casa criam em Deus, tinha um garotinho ali, mas ele morria de medo de tempestade, relâmpago. Ele quase morria de medo, corria para debaixo das mesas em qualquer lugar quando relampejava. Então, certa noite, houve uma grande tempestade na fazenda onde moravam.
As árvores balançavam, os relâmpagos brilhavam. Estava ficando tarde da noite e a mãe disse ao Júnior: agora, Júnior, suba e vá para a cama. Disse: agora não tenha medo, vá para cima. Então o pequeno Júnior, vestido em seu pijama, subiu as escadas, olhando para trás, quase chorando, deitou-se, tentou dormir, cobriu a cabeça. Ele não conseguia dormir, aquele relâmpago brilhando na janela. Então ele disse: oh, mamãe. Disse: suba até aqui e durma comigo. Bem, ela disse: Júnior, nada vai incomodá-lo, aquele relâmpago não lhe pode fazer mal. Ele disse: mas mamãe, suba aqui e durma comigo. Então, a mãe subiu as escadas e deitou na cama com seu Júnior. E ela disse: Júnior, meu filhinho, a mamãe deseja lhe dizer algo. Ela disse: Júnior, somos uma família cristã. Cremos em Deus e cremos que Deus nos protege nas tempestades. Nós cremos nisso. E cremos que Deus cuida dos seus. Eu disse: eu quero que você creia nisso, Júnior. Não fique com medo disso. Deus está conosco e Ele nos protegerá. Júnior resmungou algumas vezes. Ele disse: mamãe, eu creio nisso também. Ele disse: mas quando aquele relâmpago está tão perto da janela, me agrada sentir que Deus tem pele sobre si. Então eu penso que muitos de nós adultos pensamos a mesma coisa. Deus com pele em si. Isto pode soar como louco para o mundo, mas está atraindo todos os homens a Ele. Oremos. Pai Celestial, como as historinhas de experiências, e às vezes elas acontecem por uma razão. E elas mesmo tão simples o quanto são, mesmo assim compreendemos na linguagem em que elas aconteceram. Então te agradecemos esta noite, Senhor, que Deus, Ele mesmo pode habitar em nós. Estamos agradecidos, pois foi feita uma propiciação, o sangue do justo Jesus, o qual era a plenitude de Deus, a plenitude da divindade corporalmente, pois Ele entregou sua preciosa vida, não tirada dele, porém propositadamente a entregou, para que pudéssemos regozijar nele na plenitude de sua presença, na glória Shekinah em que Ele vivia, para que nossas almas pudessem ser santificadas naquele sangue, para que o grande Espírito Santo pudesse viver em nós. E nos tornamos ensinadores, profetas e assim por diante para o povo, para aqueles, Senhor, que estão necessitados, dons de Deus, Deus manifestando-se, resplandecendo os grandes dons de Deus, na presença desta era moderna. E a expressão rude, Senhor, de ser um louco. E sabemos que neste dia, que precisa às vezes, quando o mundo entra numa rotina como a igreja está hoje, simplesmente se unindo a novas igrejas, novas denominações, um homem que chega com a palavra é considerado um louco, uma pessoa demente. Como o grande apóstolo Paulo, que foi treinado para ser teólogo, um sacerdote, e mesmo assim ele disse que se tornou um louco para a glória de Deus. Ele abandonou sua educação para que o povo pudesse ouvir suas grandes palavras polidas, e ele disse que não vinha com palavras persuasivas e sabedoria do homem, que a fé deles estaria em tais coisas. Como a igreja tem voltado àquilo hoje, como ele profetizou: após minha partida entrarão lobos que não pouparão o rebanho. Mas ele disse que chegou a eles no poder e manifestações do Espírito Santo, para que a fé deles estivesse em Deus. Pai, ele se tornou nécio para o mundo ao conhecer Jesus. E do mesmo modo, nós hoje, Senhor, há pessoas assentadas aqui que são consideradas malucas porque estão prontas para confiar em Deus, para sua cura, para seu destino eterno, colocando sua reputação em risco ao adorá-lo, agradecendo-lhe, louvando-o, dando liberdade a seu espírito para adorar a Deus. Eles são considerados malucos. Mas tu disseste que a loucura de Deus, se somos nécios,
era mais forte e mais sábia do que a sabedoria do homem. Pois o homem, através da sabedoria, não conheceu a Deus, porém, através da loucura da pregação, agradou a Deus salvar aqueles que poderiam ser salvos. Oramos, Deus, que o grande autor desta palavra venha esta noite e cure os enfermos, salve os perdidos. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Estou comparando a Deus de maneira que você não faça confusão no que eu disse hoje. Deus é um grande diamante, o eterno. E quando um diamante é trazido das pedras lípidas da África, eu já estive nas minas e observei no grande como processam isso e tiram os diamantes, como passam através do britador. Os grandes diamantes azul fogo saem, os diamantes negros, eles não têm muita forma definida, são simplesmente uma grande pedra e realmente não tem nenhum fogo daquela forma. São simplesmente diamante, pedra, redonda, lisa, muitas delas. Porém, este diamante deve ser lapidado. Agora, é contra a lei ter um não lapidado, deve ser lapidado, então você tem que ter um recibo de onde você o comprou, porque há milhões de dólares neles. Eu comparo Deus àquele diamante. Agora, um diamante é lapidado de modo que reflita o que está do lado de dentro dele, o fogo que está no diamante. E ele deve ser lapidado de cada pequena maneira, cada pequena forma. 3 ângulos, coloque os 3 ângulos em um diamante e uma luz contra um objeto de 3 ângulos será 7 cores. Vejam, produz 7 cores. E agora observe, Deus foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. Vejam, ele foi cortado, ferido, aquele grande diamante para que dele pudesse refletir os dons para a igreja. E não é a luz, porque a luz deve retornar quando o sol está fora dele, de onde ele foi lapidado. Mas cada pedacinho que vem daquele fragmento não é destruído, é colocado em uso. Muitos são para fazer agulha de vitrola, e aquelas agulhas trazem, as quais foram cortadas o diamante, produzem música que foi gravada no disco. E espero que você veja o que quero dizer. O fragmento de Cristo, o dom de Cristo, colocado na Bíblia, fala dos mistérios escondidos de Deus para o crente. Ele conhece o segredo do coração, conhece cada pessoa. Você crê nisto? Não seria o diamante dizendo, você está vendo o que sou e de onde ele vem? O diamante é um diamante porque ele saiu de um diamante. Esta é a maneira que é com os dons do Espírito. Um para a pessoa é uma parte daquele diamante. É enviado e foi trazido a um dom para interpretar, pregar, ensinar. Existem 5 dons espirituais: apóstolos, profetas, ensinadores, pastores, evangelistas, e eles todos são para a edificação do corpo de Cristo. E tão certo como há ensinadores, pastores, tem que haver profetas. Sabemos disto. E cremos que Deus é para ser manifestado no último dia, no meio de seu povo, para a semente eleita, de acordo com a Bíblia, na forma de profeta. Isso é exatamente como a palavra, não que o homem seja Deus, mas que o dom seja Deus. Estão vendo? E esta é a agulha. Agora, um alfinete não tocaria aquele disco corretamente, uma agulha normal de costura não o tocaria corretamente, porém um diamante é o melhor. Ele reproduz claramente uma agulha com ponta de diamante. Possa Deus esta noite, seu registro de vida, seja o que for que estiver errado com você, seja o que for que você está desejando de Deus, possa o grande mestre, quem segura a agulha em sua mão, possa ele colocá-la em sua vida e nos revelar
Por que você está aqui? O que você deseja? Então, saberemos que Ele está aqui. Pai Celestial, consideras Tu, antes de eu começar esta fila de oração, não visando fazer isto, porém Tu consideras para que o povo possa saber, pode que haja desconhecidos para receber oração, não os conheço, porém Tu conheces, e Paulo disse, se falares em língua não houver nenhuma interpretação, não houver nenhuma edificação, o povo dirá que estão alienados, mas se um profetiza e revela o que está no coração, então dirão verdadeiramente, Deus está com vocês. Que assim seja novamente, Deus, nesta hora tardia. Tu prometeste e assim será. No nome de Jesus Cristo. Amém. Agora gostaria de saber quantas pessoas enfermas estão aqui esta noite. Estão aqui. O Billy distribuiu algum cartão de oração que foi distribuído? Sim. Bem, creio que cada pessoa doente tem um cartão de oração, mas não sei o que você escreveu nele. Creio que ele simplesmente lhe deu um cartão, você escreve o que quiser. Não é assim, simplesmente receber um cartão, você coloca nele o que você desejar. Eu não o conheço. Quantos aqui sabem que não o conheço? No entanto, está enfermo e diria isto. O que eu ouvi o Senhor dizer hoje, Deus atrás de peles. Deus atrás de pele humana, se velando. Mas se você tem olhos espirituais, poderia abrir e vê-lo, ver quem ele é. E você crê nisso. Jesus disse, aquele que crê em mim, as obras que faço também as fará, mais do que estas fará, pois vou para o Pai. Agora, se você crê de todo o coração, quantos aqui estão doentes, sabem que não o conheço, sei o que há de errado com você? Apenas levante a mão e diga, estou doente e tenho necessidade. Quantos têm desejos em seus corações? Não enfermidade, mas desejos. Sabe o que? Tudo bem. Não há ninguém que eu vi que tenha levantado sua mão. Agora, eu não sei. Eu conheço este homem sentado aqui, tenho certeza que é o irmão James, e acho que aquela é a irmã James. Irmão Ben, eu sei. Apenas suas faces, às vezes, o irmão que tira as fotos. Mas que alguém aqui atrás, em qualquer lugar, somente eu desafio isto nas bases e conclusão desta mensagem. Sabe você que Deus prometeu que isto aconteceria nos últimos dias? Ele fez a promessa. Bem, agora, eu não posso fazer isso acontecer. Veja, eu não posso fazer isso. Ele tem que fazê-lo. Ele é aquele quem faz, não eu, mas creio nele. Ou não estaria aqui de pé dizendo-lhe isso, dizendo algo que eu não cresce. Agora você ore e diga, Senhor Jesus, foi ensinado na Bíblia que Tu és o sumo sacerdote nesse momento que pode compadecer-se das nossas enfermidades. Não me importa onde você esteja. Diga, eu creio em Ti pela fé. Creio naquilo que o homem disse hoje. Isto é o que o anjo me disse. Faça com que o povo creia em você. Se eu lhe digo a palavra de Deus, não é crer em mim, é crer na palavra. Se isto não está com a palavra, então não creia nisso. Mas se você crê que é a palavra, então seja o que for, você ore e creia. E veja se ele ainda pode revelar o que está em seu coração. E qualquer um sabe o que a Bíblia diz, que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ele discerne os pensamentos e intenções do coração. Foi assim que Abraão soube que aquele era Deus, quando ele pôde dizer o que Sara estava dizendo lá atrás da tenda, em que ela estava pensando, quando ele disse, eu te visitarei, Sara pensou em seu coração, isto não pode ser assim. Agora, eu disse que ele está aqui para curá-lo, o que você acha disto? Se você simplesmente crer. Agora, não tenho determinada maneira. O Pai Celestial sabe disto. Eu simplesmente tenho que ver, e o que eu vejo, eu digo o que eu não vejo naturalmente, não posso dizer. Porém, Ele é Deus da mesma forma. Isso aumentaria sua fé se Ele fizesse, e pregando assim, isto me lança para fora um pouquinho, mas Ele está aqui. Estou ciente disto. Observei um homem enquanto se inclinava a cabeça bem aqui atrás, sua esposa sentada ao seu lado, orando também, bem aqui.
Tem algo em seu coração. Sua esposa orando. Tem um peso em seu coração. É pela sua sogra. Isto é certo. Você crê que Deus pode me dizer o que há de errado com sua sogra? Não o conheço, somos desconhecidos um para o outro. É isto certo. Você crê que Deus pode me dizer o que há de errado com ela? Ela não está aqui. Vejo uma grande distância. Está no leste daqui, está em Ohio, isto é certo. Ela sofre de um problema no sangue. Peça a sua esposa para pegar aquele lenço ali com o qual ela está chorando e colocar sobre ela. Não duvide, ela ficará boa. Você crê nisto? Aqui está uma dama pequena sentada bem aqui na minha frente. Está chorando. Há algo errado com a jovem. Não sei, não há nada de errado. Ela apenas tem um desejo. Ela está desejando receber o batismo do Espírito Santo. Esse é o assim diz o Senhor. Creia, jovem, você receberá isto. Isto é certo. Não duvide. Aqui está uma senhora sentada aqui no fim da fileira. Ela está orando. Eu sou um desconhecido para ela, mas tem uma sombra nela. A senhora passou por operações. Se somos desconhecidos um para o outro, suponho, não a conheço, a senhora não me conhece, talvez apenas ouviu falar de mim. A senhora não é daqui, a senhora é uma desconhecida no nosso meio, a senhora é de Wisconsin. A cidade é Milwaukee. E seu problema é câncer. Está no seio. Operações após operações, mesmo assim sem êxito, que a fé que tocou a orla dos vestidos dele, creia agora mesmo, penetre isto em seu coração, acontecerá. Tenha fé. Um homem assentado em um canto aqui. Ele está orando por sua mãe. É desconhecido para mim, não o conheço, mas está orando por sua mãe. E sua mãe tem a mesma coisa que esta mulher, câncer. Ou ela está com medo disso, que é. Há um homem pelo qual você está orando. E aquele homem tem problemas em suas costas. Ele está também, o vejo embriagado, é um alcoólatra, seu irmão. Você não é daqui. Você é de Illinois. Crê que Deus pode me dizer qual é o seu nome? Farmer. É isso certo? Levante a mão. Creia. Há alguém ajoelhado perto de alguém, orando? Alguém deitado em uma maca? Correto. Crê a senhora que o que tem ouvido é a verdade, senhora? A senhora crê. Se eu pudesse curá-la, viria fazê-lo, mas a senhora já está curada por Cristo. Veja, a senhora simplesmente tem que crer nisto. Aquela senhora ali de pé, orando, está orando para a senhora ser tocada. Eu não a conheço, mas Deus a conhece. A senhora também é de fora. Isto é certo. A senhora é de Illinois. Isto é correto. A cidade é chamada East Moline, Illinois. A senhora sofre de câncer. A senhora é esposa de um ministro. A senhora crê? A senhora morrerá deitada aí, porque a senhora não o aceita nesta noite e diz, eu posso, em meu coração, com minha fé, acima de tudo que está aqui, creio que estou curada, estou na presença de Deus. Levante, creia e vá para casa e seja curada. Aí está ela. Vocês creem de todo o seu coração. Vamos louvar a Deus Pai Celestial. Te agradecemos pela tua bondade e misericórdia. Te agradecemos, pois tu ainda estás aqui, bem no meio de todos estes problemas, neste mundo que é pervertido. Mesmo assim, tu estás aqui. Que o teu Espírito, Senhor, sempre permaneça em nós. Vemos que tu estás aqui, Deus.
com pele nisso, nos corações humanos, dando fé e revelação e visão. Tu és Deus na tua igreja, Deus em teu povo. Nós te agradecemos por isto, Senhor, e que todos possam crer nesta noite unânimes e possam eles ser curados. Através do nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Quantos ali têm cartões de oração naquele lado? Deixa aqueles que estão daquele lado se moverem para trás e virem até o meio deste corredor. Aquele corredor, venham por este caminho, tome seu lugar. Venham por este lado. Deixe que aqueles tão logo quando terminarem, que esta fila alcance o outro lado. Os anciãos venham aqui, o irmão Roy. O Senhor o abençoe. Não sabia que o irmão estava sentado ali. Quero os diáconos da igreja aqui imediatamente. Se puderem chegar de onde quer que estejam, venham aqui para dar uma pequena ajuda. Quero que cada um que vai receber oração levante sua mão. Diga isto depois de mim. Senhor, eu creio que tu me ajudes na minha incredulidade. Eu creio que na tua presença, enquanto sigo tua palavra, e as mãos estão colocadas sobre mim esta noite, vou aceitar minha cura. No nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Agora observe, a oração da fé salvará o enfermo. Se colocarem suas mãos sobre o enfermo, sararão. Ele disse a Noé que choveria, nunca disse, logo que você receber oração, vai ficar bom. Ele disse, sararão. Ele disse a Noé que ia chover. Não chegou a chover por 120 anos, mas choveu. Disse a Abraão que teria um bebê através de Sara. Não chegou a acontecer por 25 anos, mas teve. Disse Isaías que uma virgem conceberia. Não chegou a acontecer por 800 anos, mas concebeu. Certo? Ele prometeu, não importa quanto tempo leve, ele o faz de qualquer modo. Você creia nisso. Venham para frente agora. Que o irmão Caps dirige o cântico. Quero mudar os fios. Agora que todos fiquem em oração agora. Nosso Pai Celestial, vamos obedecer os teus mandamentos, colocando as mãos sobre estas pessoas enfermas. Não sei de mais nada que tu poderias fazer, Senhor, pois tu disseste em tua palavra que tu compraste a cura deles. Provaste que tu estás aqui conosco nesta noite, a palavra que pode discernir os pensamentos que estão no coração. Tu provaste isso, que tu estás no nosso meio. E oro a ti, Pai, que tua palavra, que não pode falhar, se faça verdadeira em cada coração. Pois tu disseste, se creres, não duvidares, mas creres, dirás a esta montanha, move-te, não duvidares, mas creres que acontecerá. Ele não disse quando. Tu disseste ao povo, no Pentecostes, para ir ali em cima esperar. Tu nunca disseste horas, dias, disseste até. Agora eles estão vindo para aceitar sua cura. Possam nunca pensar em nada mais, exceto sua cura, até a libertação chegar. Nós te obedecemos colocando as mãos sobre eles como crentes. No nome de Jesus Cristo. Amém. Correto? Passem por aqui agora. Você está curado. Deus o abençoe. Isto é bom. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo. Senhor Jesus, oro por estes lenços agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Gostaria de saber se poderíamos mudar essas palavras. Agora eu creio. Agora eu creio. Tudo é possível. Agora eu creio. Agora eu creio. Agora eu creio. Tudo é possível. Agora eu creio.
Você crê que o que foi pedido e desejado será concedido? Isso acontecerá. Eu vi passando pela fila, há poucos momentos, alguns de meus amigos italianos de Chicago. Quantos conhecem a irmã Bottazzi, de Chicago? Bem, sabe, ela teve uma crise nervosa recentemente, muito mal, mas certa manhã em Chicago, no café da manhã dos homens de negócios cristãos, eu disse à irmã, sob a inspiração do Espírito Santo, ela voltou para um lado e ela simplesmente não podia se controlar. E eu disse, irmã, a senhora não vai se restabelecer disso imediatamente, mas a senhora vai ficar boa. Isso levará 18 meses ou 2 anos. Bem neste espaço, a senhora ficará boa. Outro dia, enquanto falava com ela, eu ouvi testificando tão feliz, o mais feliz que ela já esteve em toda a vida. Estava em um carro, não tinha paz, a presença de Deus parecia ter afastado dela naturalmente, nervosismo mental, sabe? E de repente, voltou com uma grande abundância de alegria e o poder do Espírito Santo estava sobre ela. Ela chorou, clamou, simplesmente passaram momentos de grande gozo cerca de 3 ou 4 semanas atrás, ou um mês. Eu ouvi testificar domingo retrasado, e ela disse, irmão Branham, quando voltei, anotei e tomei aquela fita. E foram exatamente 18 meses até aquele dia. Amém! Você o ama? Não é ele maravilhoso? Agora o mesmo Espírito Santo que pode predizer exatamente sem falhar uma vez todos estes anos. E através de sua palavra, tem tentado mostrar para você hoje que Deus não é um objeto longínquo, algo histórico, Ele está vivo no presente. Sua palavra é manifestada. Escondeu-se em véu humano em sua igreja, se revelando através de sua fé e minha fé juntas se aproximando, fazendo a unidade de Deus. Eu nada posso fazer sem vocês. Vocês não podem fazer nada sem mim, nem mesmo poderia fazer nada sem Deus. Então, juntos, isto faz a unidade, a conexão. Deus me enviou para um propósito, você crê nisso, e aí acontece. É só isto, vejam perfeitamente. Não importa o que há de errado com você, qualquer um disse, se do seu coração você vai crer que vai ficar bom, não existe nada que pode impedir. Ele disse assim, ele disse, os céus e a terra passarão, mas minha palavra não falhará. Crê nisso, quantos orarão por mim nas outras reuniões que eu for? Eu sou um dos que necessitam de oração. Vem, todos me rejeitaram, veja. Exceto vocês, e mesmo assim existe semente aí fora. Enviei uma carta à África do Sul, não queriam me deixar entrar, a não ser que eu assinasse o papel que eu batizaria daquele lado todos 3 vezes, um para o Pai, um para o Filho, Espírito Santo com a face para frente, do outro lado batizaria para trás, uma para o Pai, ensinasse que aquilo era doutrina. Eu lhes escrevi uma carta e disse, o Espírito Santo tem estado tratando nos últimos anos de me levar à África novamente, ele deseja usar o meu ministério ali, onde 30 mil aceitaram a Cristo em uma tarde, e disse, recordem, o sangue daquelas almas estará sobre vocês, não sobre mim. Eu ofereci para ir, mas vocês não querem. Gostaria de saber o que será neste dia, quando Jesus, o Filho de Deus, for rejeitado da igreja, a palavra rejeitada, mas em tudo aquilo, ele ainda está se declarando para seu povo. Não está agradecido por isso? Passei, esta noite coloquei minhas mãos sobre eles, algumas mulheres idosas, jovens, velhos, simplesmente encharcados como eu estou, assentados ali ouvindo a palavra que o resto do mundo pensa que é loucura. Bem, eles são o parafuso, vejam. Deus está aqui para enroscar isso, tirá-lo diretamente de sua enfermidade. É uma promessa da palavra, apenas recorde, começará a apertar, e os atrairei, se eu for levantado, eu os atrairei. Ele tirará isso de você com certeza. Simplesmente creia nele, tenha fé nele, não duvide dele, creia nele, ore por mim. Quando você não tiver ninguém mais por quem orar, apenas lembre-se de mim. E então, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos
Obrigado por virem de distante. Deus o proteja quando você for para casa. Pelo seu cumprimente todos os cristãos. Saúde-os desse grupo aqui, a paz de Deus sobre você. Shalom! Que Deus vos guarde em sua luz. E no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Que Deus vos guarde em sua luz. Estou tão feliz. Muitas coisas que eu não sei, mas existem algumas que realmente sei. Estou tão agradecido por vocês, tão feliz por estar associado a vocês. Estou tão feliz por ser um de vocês. Deus esteja com vocês. Ele estará, Ele nunca os deixará. Vocês já atravessaram o véu agora. Estão vendo? Estou feliz esta noite em ver o irmão Palmer, um de nossos pastores associados aqui da Geórgia. O irmão Junior Jackson está no edifício em alguma parte lá no canto. Estamos felizes em tê-lo. O irmão Dan Ruddle, assentado aqui. Tantos, não sei. Se eu deixar de notar alguém, o irmão Ben Bryant aqui, muitos dos outros aqui. O bom irmão Wilbur Collins, estamos tão felizes em tê-los aqui. Gostaria de saber se faríamos a gentileza de nos colocar de pé. Só um momento agora. Vamos inclinar nossas cabeças agora. Pelo seu poder. Até nos encontrarmos com Jesus. Até nos encontrarmos. E no seu amor. Que Deus vos guarde em sua luz. Sente você aquela aproximação do companheirismo com o Espírito? Vamos sussurrá-lo. Observei o irmão McKinney, de Ohio, conosco. Irmão John Martin e seu irmão. Estou feliz em tê-los todos. Pode até ser que não os veja, irmãos. Ele os conhece. Até nos encontrarmos, que o meu coração e o seu, com o coração de Deus, sejam um até nos encontrarmos. Enquanto inclinamos agora nossas cabeças em oração, procurem participar cada ministro, que estamos felizes por estarem aqui, todo laico, pessoas do Tennessee, Ohio, através do país, algumas mulheres que conheci lá de Boston, nossos irmãos de cor que estavam aqui esta manhã, dali de cima também, tantos de diferentes partes do país. Lhe agradeço, meu querido amigo leal, Deus esteja com você. Eu o chamo de meu amigo. Recorde-se do que Jesus disse sobre isso, até mais próximo do que um irmão. Sim, um amigo. Enquanto inclinamos cabeças agora, até nos encontrarmos, Deus seja com vocês. Vou pedir ao nosso bom leal irmão Richard Blair, se não quer nos despedir com uma palavra de oração. Irmão Blair.